Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, Zacarias 8, 9 e 10. Bênçãos prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais, eis que as coisas que deveis fazer. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas ruas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim
na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Oh, aleluia! Isso aqui tudo é no milênio, amados. É meio complicado para a gente explicar os detalhes, mas isso aqui tudo vai acontecer no milênio. As nações pegando na orla da veste de um judeu, pedindo para eles pregarem a palavra. Por quê? Porque aqueles já se converteram ao Messias. Nós já falamos sobre isso esses dias, né? Quando eles estiverem perdendo a guerra do Armagedon e o Senhor aparece na sua segunda fase já com a igreja, né? E vai pisar no Monte das Oliveiras e vai dar o livramento para eles. Ali eles se convertem, a nação toda, 100%. E vão perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, que feridas são essas nas suas mãos? E Jesus vai responder: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ali se converterá toda a nação de Israel. Então aqui eles já vão pregar a palavra do Senhor no milênio. Isso vai acontecer de Jesus pisar no Monte das Oliveiras no final da grande tribulação. Então é muito profundo. Para quem gosta de escatologia, estude escatologia, porque a profundidade é, como o apóstolo Paulo diz, é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Então é tremendo, não é? Vamos lá, capítulo 9, o castigo de diversos povos. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim. Enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão
e depois que tiverem sujeitado, as pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará como ao rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Então terminamos aqui o capítulo 9, vamos ler então o capítulo 10. Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva ao tempo da chuva serôdia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam. Por isso, vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado, e eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles, e ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa, não é, amados? Tudo isso aqui vai se cumprir no milênio. E o milênio pode estar a mais pouco tempo de nós do que nós imaginamos. Porque se hoje acontecer o arrebatamento da igreja, daqui 7 anos vai ser implantado o milênio. Então é muito profundo e, como eu digo sempre, se você tem desejo de conhecer profundamente a escatologia bíblica, faça os cursos aí na sua cidade, né, dentro da sua igreja, enfim, vá procurando se aprofundar na palavra, porque é muito glorioso. Como nós estamos fazendo uma leitura bíblica, não podemos passar os minutos, não tem como a gente estar ensinando, explicando nos mínimos detalhes. Mas se você quiser fazer algum curso, vá a fundo, vá ali adiante, não perca tempo, tá certo? Até mais tarde, em nome do Senhor, quando estaremos lendo e orando Jó capítulos 37 e 38. Como eu disse, amanhã já vai ser a nossa penúltima leitura. E em janeiro, lá no meados de janeiro mais ou menos, vamos voltar a postar, e desta feita, testemunhos impactantes. E nós vamos ter já esse e-mail para que você mande o seu testemunho. Envie o seu testemunho através
de e-mail. Que Deus te abençoe e te guarde. Até mais tarde, no nome do Senhor Jesus.